Fala rapaziada, beleza? Ainda na esteira sobre a testosterona, que eu acabei de gravar um vídeo, né? Que postei ontem, nós precisamos falar também sobre aquilo que diminui a testosterona. E um desses vídeos, né? Eu já puxei um gancho, inclusive, e uma dessas coisas que mais diminui a testosterona no ser humano, no homem, no caso, é a agenda vegana. O veganismo nada mais é do que uma pauta política e espiritual. O veganismo é total uma pauta política, né? Pois todas as pessoas veganas elas têm tendências a ser militantes de causas esquerdistas, de causa revolucionária. O veganismo ele é um braço da agenda revolucionária. Existem ligações muito profundas sobre isso, mas eu não vou me aprofundar. Só vou falar de forma básica sobre o quanto o veganismo ajuda na diminuição da sua testosterona. Primeiro, normalmente a pessoa vegana ela é sedentária, normalmente. Tá? Eu não sei como é que pode uma pessoa ser vegana e gorda. Eu acho uma coisa interessante. Tem muita gente aí que é vegana e você vai ver o cara, pô, cara gordo, mina gorda, mas como é que pode, bicho? Tá comendo o quê? Uma horta por dia? Uma parada mais ou menos nessa linha, né? Mas assim, o veganismo, a pessoa vegana que não suplementa, tá falando da pessoa que é vegana e não suplementa, simplesmente ela só come coisas vegetais mesmo. Ela vai ter déficit de muitas substâncias importantes aí para o organismo, principalmente na produção de testosterona. A pessoa vegana, ela vai ter muito pouca oferta na sua alimentação de vitamina B12, o que diminui sua capacidade cognitiva. Então, o veganismo, ele está muito relacionado a problemas psicológicos. A pessoa que tem uma dieta normal, onívora, né, durante a vida inteira e ela entra numa dieta vegana radical, ela pode sofrer surtos de doenças psicológicas, tá? De distúrbios psicológicos por causa da falta de vitamina B12. Pessoa vegana também tem muita dificuldade, né? Pessoa que faz uma dieta restrita, só vegana, sem suplementação, ela também vai ter muita dificuldade de conseguir bater a quantidade de proteína no organismo. A proteína é a substância necessária para a produção de fibra muscular. Se você não tem proteína, o seu corpo não tem de onde, mesmo que você faça atividade física, ele não tem de onde produzir novas fibras musculares. Você precisa fazer atividade física para você romper fibra muscular e ingerir bastante proteína para o seu corpo ter a substância necessária para construir novas fibras musculares. Se você faz atividade física, o que no caso de um vegano é difícil acontecer, porque normalmente eles não têm energia para isso porque se alimentam mal, obviamente. No caso de você fazer uma atividade física e você não ter proteína disponível, o seu corpo vai entender que ele precisa de alguma forma de energia, reter energia para você conseguir fazer aquela atividade física. Como ele não tem proteína, ele vai começar a reter energia em forma de gordura, que é a forma mais fácil. Então, todo o carboidrato que a pessoa comer, o seu corpo vai capturar aquele açúcar, vai transformar em gordura para ele ter uma energia de forma rápida. Por isso, né, eu até brinquei no começo, por isso que você vê muitas pessoas que dizem que são veganas e são gordas. Porque como elas não consomem proteína, é assim, eu tô falando de proteína por quê? Porque a proteína também é um reservatório de energia para o corpo, né? Então o cara musculoso, sem gordura, ele também tem energia por meio da proteína. Só que a proteína, para o corpo manter proteína, para o corpo manter músculo, ele gasta energia também. Então, para ele manter musculatura, ele tem muita energia, mas ele gasta muito. Para ele manter gordura é mais fácil. O cérebro não gasta tanta energia para manter gordura, entendeu? É como se fosse uma reserva ali de segurança. Então, quando você faz uma dieta onde você não ingere proteína, o seu cérebro de alguma forma ele precisa de energia, então ele vai começar a reter gordura para quando você fazer alguma atividade física ele ter de onde tirar. Por isso você vê aí o pessoal vegano tudo flácido, tudo esquisito. Bom, como falei, não tem proteína, não tem vitamina B12. E outra coisa, o veganismo também é uma pauta política, né, que eu acabei de falar, são pautas políticas revolucionárias, né? E toda pauta política também está ligado muito
a pauta espiritual, mas de forma subliminar, tá? Nunca uma vertente política vai... Aliás, até algumas vertentes políticas até se aproveitam, sim, da pauta espiritual, da pauta religiosa, mas sempre quando é para falar de que eu sou cristão, não sei o que lá, tem pautas políticas que sim, que eles se apropriam disso, né? Mas tem uma outra pauta política, uma outra vertente política, que é uma vertente espiritual, mas não voltada ao cristianismo, voltada a outras religiões, né? Que eu não preciso nem falar qual é essa vertente, porque isso é muito claro, não preciso nem falar de qual espectro da política que são esses, né? Porque é bem claro, eu acho, bem óbvio. Bom, por que isso acontece? Porque, assim, segundo estudiosos bíblicos, eles acreditam que a carne, Deus ele liberou a alimentação do ser humano, né, com carne depois do dilúvio, né? Antes do dilúvio, o ser humano só, como ele era o ser humano, ele era muito mais evoluído espiritualmente do que nós somos hoje, por mais que as pessoas dizem que é o contrário, não é. Nós somos hoje muito mais burros, muito mais evoluídos espiritualmente do que nós já fomos antes do dilúvio. Então, antes do dilúvio, as pessoas só comiam carne, ou só comiam carboidratos, comiam verduras, grãos, coisas vegetarianas, era uma dieta vegetariana, né? E depois do dilúvio, Deus permitiu que o ser humano se alimentasse com carne. Por quê? Porque a carne, ela funciona, segundo alguns estudiosos, como um calcificador da glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que nós temos no cérebro, né, que dizem que é a glândula do espírito, né, que é o seu terceiro olho espiritual. Quanto mais carne você come, mais você calcifica, mais você se fecha para o mundo espiritual. Quanto menos carne você come, ou quando você faz um jejum muito longo, você se abre para o mundo espiritual. O problema é que quando você está em engano, está seguindo vertentes espirituais ruins, né? Por exemplo, Jesus fazia jejum, né? Obviamente, mas só que a frequência espiritual que ele atingia era outra, né? Então os espíritos de boa frequência chegavam até ele. Ele falava com Deus, no caso. Já uma pessoa perdida espiritualmente falando, quando ela faz um jejum, como ela está vibrando numa frequência muito baixa, ou quando ela deixa de comer carne, quando ela está vibrando numa frequência muito baixa, ela é acessada por espíritos de baixa frequência. O que vai fazer ela tomar atitudes que ela não tomaria, talvez não tomaria se ela não tivesse sob influência de espírito, né? Tanto que você pode ver, no caso, eu puxando para o lado do veganismo, já estou até me alongando um pouco, se você for ver todo líder espiritual, espírita ou de religião de matriz africana, todos esses médiuns e tal, a maioria deles, dos grandes líderes espirituais, são vegetarianos, são veganos, porque eles sabem, podem pesquisar se vocês quiserem, eles sabem que comer carne dificulta a comunicação deles com o mundo espiritual. Só que quando eles acessam o mundo espiritual, eles acham e dizem que estão acessando o mundo espiritual de boa frequência, mas não é, tá? Eles estão em engano, estão acessando o mundo espiritual caído. E muito provavelmente eles serão julgados por isso aí no futuro. Mas isso aí não é a gente que vai decidir. Bom, acabei me alongando demais. Esse vídeo era para ser bem curto, mas esses assuntos são, eu acho muito interessante, então eu vou entrando, quando vai ver o vídeo vai ficando muito longo. Mas a ideia aqui era só para mostrar que o veganismo é sim uma pauta política e tudo que eu falo sobre política sempre presuma o lado espiritual, tá? Tudo ligado à política, por serem homens muito poderosos que influenciam na nossa vida diretamente através das decisões deles, eles também têm grande influência espiritual sobre vocês. Então, não fiquem idolatrando político, porque você está idolatrando alguém que está influenciando, na grande maioria das vezes, de forma negativa ao seu espírito, tá? Então, era só para lembrar mesmo, só para falar que o veganismo é sim uma pauta política revolucionária e espiritual de baixa frequência para acesso de espíritos caídos. Falou? É isso, falou, fiquem com Deus e até a próxima.